Como será o nosso mês de abril? O que esse mês nos espera, baseado aqui na nossa mandala mística cigana? Bom, muitas pessoas que já passaram aqui pela nossa consulta com a mandala mística cigana, que é um oráculo bastante esclarecedor, que traz bastante revelações sobre as energias que acompanham a pessoa e como as pessoas podem usar essa energia a seu favor para poder equilibrar a sua vida, ter um pouco mais de alegria, de felicidade, né, encontrando os seus caminhos. Tá? E é baseado nisso que muitas pessoas me perguntaram: Valrei, o que a mandala mística cigana tem a dizer a respeito da situação que nós estamos atravessando agora, certo? Apesar de que vocês conhecem bem o Valrei e vocês sabem que eu não gosto de estar fomentando coisas desagradáveis, coisas tristes, né? O meu propósito nessa vida é despertar em cada um de vocês o amor pela vida, o amor pela solidariedade, a vontade de viver, de sorrir, de se alegrar, porque é essa energia que realmente faz com que possamos atravessar o nosso caminho com maior resistência, com maior coragem e muita fé. Tá ok? Então, por esse motivo, eu estou aqui para conversar com vocês. O mês de abril é representado pela casa zodiacal de número 4. Essa casa, ela tem a liderança do cigano Juan, que comanda os ciganos guardiões. E a sua principal força é a segurança. A influência desse mês tem muito a ver com a questão de revermos os nossos aspectos da segurança. E o símbolo cigano que se destaca nessa casa é a roda, é o movimento, o caminho da solução, da prosperidade e da transformação. Por isso vamos então à nossa análise maior da nossa mandala mística cigana referente ao mês de abril. A falange cigana que comanda esta casa é a dos ciganos guardiões, que tem o comando do nosso queridíssimo cigano Juan. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que neste momento, como o Juan representava a proteção do acampamento, das caravanas, era ele que estava sempre analisando todos os perigos, todas as potencialidades do seu grupo, como também das ameaças que vinham de fora para dentro do acampamento ou das caravanas. Então, para tanto, esse cigano, ele teve que aprender como é que o outro lado funciona, as armadilhas do mal contra o bem. Então, esse cigano, ele se especializou em conhecer muito sobre isso. Tá? Para garantir a segurança, a sua segurança, é importante que você esteja atento àquilo que está ao seu redor, às ameaças que estão no entorno. E não basta apenas conhecer as ameaças, nós temos que também nos prepararmos internamente a partir deste conhecimento de agir de uma forma a evitar o dano, a evitar a consequência ruim para aquele grupo. Então é dentro dessa perspectiva que o mês de abril é um mês em que todos nós devemos estar refletindo sobre isso. O que está do lado de fora? O que está nos ameaçando? O que está nos tirando a segurança? O que está nos causando incerteza? E a segunda pergunta: por que há essa incerteza? Até onde aquilo que está posto ao meu redor é capaz efetivamente de me destruir? Então é nesse momento que todos nós devemos fortalecer as nossas defesas internas, a nossa proteção em todos os sentidos. Não é apenas ficar amedrontado, assustado. Não, temos que a luta para aprender, observar, não se deixar iludir, tá? Para que a gente possa agir com segurança e garantir a proteção, a sua autoproteção e a proteção da sua família e a proteção daqueles que os cercam. E mais do que isso, quando nós imaginamos que existe uma proteção,
eu remeto essa análise à questão dos nossos dirigentes aqui da terra, dos nossos líderes, desde o presidente aos governadores, prefeitos, todos aqueles homens que têm algum cargo de poder, é que é o momento deles efetivamente se prepararem mais para, inclusive, conduzir as nossas necessidades. Né? Nós precisamos emanar energia para que cada um deles, independente de que segmento eles estejam, para que cada um deles sejam tocados pela energia da responsabilidade e da proteção ao próximo. Então, é importante que a gente diga aqui que a missão de cada um deles é proteger o povo, proteger as pessoas às quais foram confiadas a responsabilidade. E mais ainda aquelas que estão passando por necessidade, aquelas que se encontram em situações mais precárias. Essa situação realmente tem que ser questionada, temos que implementar ações mais objetivas na proteção das pessoas. É isso. E eu vejo aqui na mandala também que esses dirigentes, só através da nossa vibração, da nossa intenção do bem, que eles serão tocados por essa força de proteção maior para lhes dar a orientação devida. Porque o que acontece? O que acontece? As barreiras se romperam por conta de um inimigo. E essa barreira rompida atravessa várias nações. O que significa o rompimento o que significa o rompimento de uma barreira? Significa fragilidade, significa que nós não providenciamos a segurança e a retaguarda necessária para lidar com a realidade, para lidar com aquelas coisas que nos cercam, que não existe ilusão. Vivemos num mundo de instabilidade, um mundo que nós temos que conviver com o certo e com o errado na direção da nossa evolução e do nosso aprendizado. Mas como eu vou agir para me defender do mal, se eu não sei o que o mal está aprontando? Como é que o mal se organiza? Quais são as verdadeiras intenções desse outro lado? Então, temos que começar a conhecer, a pesquisar, a analisar mais friamente e não se deixar levar por qualquer opinião. A ordem nesse mês de abril é você estar atento, é você desenvolver um pouco mais o seu senso crítico, e eu digo isso para todos, o seu senso crítico, e avaliar até que ponto nós não estamos também nos deixando levar por ilusões, por situações decorrentes de influências negativas para também manipular o povo, manipular até a humanidade. Então a gente precisa estar olhando para isso. O mês de abril é um mês de luta, é um mês de transformação, e o que a mandala nos diz aqui é que estamos diante de um grande posicionamento que será tomado para minimizar os impactos da situação que nos cerca. Estamos diante de uma tomada de atitude, um posicionamento a ser adotado tanto pelas autoridades, tanto por aqueles que estão hoje ocupando cargos importantes nesse país, que irá fazer a diferença na solução desse problema. E na nossa vida pessoal, a mesma coisa. Está na hora de pensar e avaliar tudo aquilo que está efetivamente influenciando a sua vida de forma negativa, causando restrição, causando limitação, causando medo, causando insegurança. E ter mais fé. Aumentar o poder da sua fé, da sua espiritualidade, da sua religiosidade,
porque a grande lição que está por trás disso tudo é recuperar a fé. Termos a convicção de que nem tudo está sob o controle do homem. Nem tudo está sob o nosso controle. Por isso que nós temos que nos ligar com a fé. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui apenas uma análise com os 3 dados aqui que nós vamos jogar agora, né? O dado azul representa as influências do passado, o vermelho representa as influências do passado, o azul a situação atual ou presente, e o dado verde, o que devemos fazer, o futuro, qual é a solução daquilo que nós estaríamos perguntando. Bom, nós temos aqui a influência do passado, que é dada pelo número 9, né? A casa de número 9, que é a casa da honra, a casa que tem a ferradura como símbolo cigano e é comandada pela falange dos ciganos do mar, sobre a liderança do cigano Pablo. Então, o que significa isso assim? Falando das influências do passado, é que a humanidade ela começou a ser tratada com entre aspas, um determinado rigor baseado em alguns princípios que, na verdade, estavam fundamentados na sua própria degradação, onde nós vimos crescer o egoísmo, a ambição, a corrupção, a ganância do homem, né? E com isso, como houve uma focalização muito maior nas questões estritamente materiais, para aqueles que, olha só, que foi confiado a liderança e a gestão dos nossos bens, do dinheiro, que era para ser usado na organização social, na nossa segurança, na saúde, eles adotaram um comportamento muito egoísta. A maioria deles que foram escolhidos, inclusive por cada um de nós, ao invés de retornar isso como um benefício de gratidão àqueles que o apoiaram, não, usaram em benefício próprio, usaram para atender às suas necessidades. E essa energia, ela vai se replicando, veio se replicando em todos os indivíduos, em toda a humanidade. Então, quando a gente fala da corrupção, do roubo, do desvio da verba, essa coisa toda, a gente pensa logo, os políticos é que fazem isso, os gananciosos e etc e tal. Mas isso se replicou também entre as pessoas, em todos os níveis. Então é uma energia que nós precisamos extirpar, porque é natural. Se você vê o tempo todo a justiça tentando coibir essas ações, e por outro lado, não demora muito, aquelas pessoas que foram autores dessas ações nocivas, eles são colocados de alguma forma em liberdade, né? Dá-se um jeito para que aquelas pessoas que cometeram, né, crimes aviltantes, que na verdade colocou em risco e vem colocando em risco a saúde e a vida de muitas pessoas, de toda uma população. Então tudo isso foi uma série de confusões, de transtornos que foram acontecendo, que ocasionou nesse tipo de coisa. E quando eu falo aqui, eu estou falando também de uma análise mundial, quando nós pensarmos em outros países e até aquele da onde deu origem a essa situação toda que estamos vivendo, não é muito diferente, porque o conhecimento e a tecnologia que aquele país detinha, né, daria a eles a condição de pelo menos evitar que esta situação se alastrasse como se alastrou ao longo do mundo. Ok? Bom, como é que isso está no presente? Caiu a casa de número 6. A casa número 6, que é
a Casa do Dever, a casa que tem como falange os ciganos da Água Doce, comandado pela nossa cigana Sarita, e o símbolo cigano que rege essa casa é o sino, tá? Então nós temos duas coisas aqui. A situação atual é uma situação que mexeu, né? Que mexeu profundamente, está mexendo profundamente com os aspectos emocionais e afetivos de todas as pessoas. Então está trazendo aqui o despertar para as questões internas, as questões verdadeiramente humanas. E ela também, por ser a casa do dever, do compromisso, significa que nesse momento, para que possamos ajustar todo esse erro, todos os seres humanos devem assumir também a sua responsabilidade sobre aquilo que lhe compete. Cumprir com o seu dever, fazer com que as coisas cheguem para o lugar. Nós não podemos, de acordo com o que está indicado aqui, ficarmos simplesmente passivos esperando que alguém faça alguma coisa. Não, é nosso dever, o dever de ser humano, também fazer, cada um fazer a sua parte da melhor forma possível, seja com as práticas da solidariedade, aquele que estiver em necessidade, que aquele que estiver com melhor condição possa dar a mão, ajudar, possa influenciar também, que é o mais importante, que é o nosso dever, influenciar nas decisões daqueles que escolhemos para nos governar, daqueles que escolhemos para conduzir as nossas riquezas, aquilo que realmente é importante para nós, tá? Esta casa, normalmente, ela traz como a marca principal a solidariedade. O momento presente existe solidariedade, união, um pelo outro, tá? Que façamos da energia de cada um, tá? O elemento fundamental dessa transformação. Porque sem isso, nós não vamos atingir a grande mudança necessária para a nossa vida, para a nossa plenitude. Então, é um momento de mudança mesmo, de transformação. As águas doces, as águas, né, como a falange, os ciganos dessa falange traz, são as águas para purificar, para limpar, para sanear, para expurgar todo o mal através da sua força. Ok? Então isso é muito importante. E o sino significa o seguinte: novo caminho. Vocês sabem a história do sino, né? Por que colocam o sino no pescoço da vaca? É porque aquela vaca, através do barulho do sino, que vai levar o bando atrás dela, seguindo aquele sinal. Então, um novo sino, um novo direcionamento deve ser tomado por cada um de nós, no sentido do bem, da fraternidade e da solidariedade. Ok? E aqui, como essa situação será, o que espera, né? Qual é o futuro dessa situação atual ao qual nós vamos passar. E aí nós voltamos, né? A casa que cai é a casa de número 9. E mesmo ela trazendo lá, como um aspecto negativo, todo aquele desvio de conduta, essa casa, nessa posição, esse número, ele traz agora a correção, traz a honestidade, traz os valores que precisam ser resgatados, a honra. E aqui nós estamos falando o seguinte, que quando o que se espera com toda essa transformação é que cada pessoa reassuma o seu verdadeiro papel de ser humano, junto à sua família, junto à sociedade, junto aos seus amigos e até junto àqueles que os governam. Entendendo? Então, a grande mudança que se apresenta para o futuro é uma recuperação dos valores e princípios reais, dos valores e princípios que dignificam
uma raça humana. É esse o destino. Agora, implica também, como nós temos aqui nesta casa a ferradura, implica também em caminhar, implica esforço, implica em trabalho, para que nós possamos transformar essa energia numa energia de prosperidade e de futuro. Teremos dificuldades que se apresentam aqui. Algumas dificuldades se apresentarão nesse momento, mas que tem que ser vencida. Se vocês lembrarem, né, a ferradura é usada, né, nos cavalos. E o cavalo, com a sua força e com a sua habilidade, ele é capaz de entrar em terrenos onde às vezes nossos veículos atuais não são capazes de entrar. Olha que coisa interessante. Mas então é usando de toda a habilidade, quebrando paradigmas, quebrando as dificuldades que nos cercam aí nesse caminho. Tá ok, gente? Então, por hora, é isso aí. Vamos nos concentrar as nossas forças nessa transformação, né? Confiar, né, nas medidas que estão sendo adotadas, mas com a presença, com a cobrança. Não se sintam acuados naquilo que o seu coração não está seguro para fazer. Procurem saber, procurem entender o que está por trás. Não falo isso para que vocês fiquem apavorados, assustados, não, para que a gente entenda realmente qual é o melhor caminho. Porque tanto nós, como aqueles que estão lá hoje, nos cargos de dirigentes das ações, são humanos como nós. Tem dúvida também, tem insegurança também. Então, por isso que o pedido é que cada um de nós dirija nas suas orações a energia para dar clarevidência, para dar clareza à intuição, às decisões dessas pessoas que estão aí tentando também fazer o melhor. Assim esperamos. Tá ok? Então vamos agradecer em nome de Djeolá, de Santa Saracali e das falanges ciganas, dos ciganos da luz divina, que continuem nos apoiando espiritualmente nessa jornada, para que tudo se resolva, para que isso passe, não deixando muitas sequelas, não deixando muita tristeza. E se aquela que ainda for necessário para nós, que os que ficarem, que os que estiverem aqui, sejam capazes de se doar cada vez mais para a reconstrução de um novo planeta. Tá? Que Deus abençoe a todos e tchau!